Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para no vídeo de hoje falarmos a respeito da vitória do Brasil sobre o Canadá por 69-65, uma vitória um tanto quanto inesperada e um dia repleto de zebras, mas mais do que isso a gente vai focar aqui no jogo da seleção brasileira, num dos momentos mais legais do basquete nacional que tivemos nos últimos anos. A gente vai contextualizar a respeito desse jogo, trazer mais ou menos uma linha do tempo, como ele foi acontecendo, como ele foi se desenvolvendo, os destaques, o que eu achei dessa partida não só dentro de quadra, mas também como espectador e torcedor da seleção, e em relação à análise da rodada como um todo, a gente coloca amanhã para vocês, sempre no dia seguinte em que tivemos o segundo round e mais do que isso, no jogos seguintes, digamos assim. Por exemplo, amanhã a gente não vai ter a continuação desse segundo round do Mundial de Basquete FIBA e depois de amanhã nós teremos, então a gente acaba aqui, faz uma apanhada do que aconteceu hoje e uma prévia do que deve acontecer no dia seguinte, beleza? Antes da gente começar aqui a nossa análise, resenha a respeito do jogo do Brasil, não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Se você gosta de basquete, aqui no Basquetinho a gente sempre traz temas diferenciados para vocês e estamos cobrindo aí todos os dias o Mundial de 2023. A nossa meta é de 10 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muito a gente, o YouTube, a entender que esse tipo de conteúdo é relevante, mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, vamos começar aqui com como é que aconteceu esse jogo desde o início até a gente chegar no grande finale, mais do que isso nas nossas percepções gerais. Bom, o Brasil começou muito bem, inclusive o Shai Gilgeous-Alexander, principal jogador do Canadá, não começou pontuando em um alto nível, que já é de praxe desde o primeiro jogo dele nesse Mundial. Ele vem melhorando a partir do segundo quarto, ali terceiro quarto, então já era meio esperado a gente ter ali um Shai menos atuante no começo. E o grande problema era, será que a gente ia conseguir segurar ele e os outros tantos jogadores de NBA? Então a gente pensava, cara, é importante começar bem, mas o que será que vem pela frente? Parcial do primeiro quarto, 16-13 favoráveis ao Brasil. Tivemos um bom começo, acima de tudo, defensivamente. E desde o início da partida a gente se destacou muito nos rebotes ofensivos e defensivos, o que seria um fator decisivo, um fator chave para que a seleção brasileira começasse bem. Então tivemos o Shai em câmera lenta, e digamos aí, em marcha lenta para falar a verdade, e o Brasil começando muito bem, abrindo uma vantagem de 3 pontos. E aí, tudo que a gente precisava no segundo quarto era manter os nossos adversários ainda em linhas baixas e mais do que isso, esse equilíbrio aí que tivemos no primeiro quarto até o final da partida. Não foi o que aconteceu no segundo quarto. A seleção canadense venceu por 24-11 e no fim das contas terminamos ali o segundo quarto somando o primeiro e o segundo com placar de 37-27 para a seleção canadense, 10 pontos de vantagem para eles. Ainda era algo possível, pelo menos de se encostar no final do jogo ali, e no fim das contas o Brasil veio para o terceiro quarto querendo estar vivo até o meio ali do último quarto, porque aí sim teríamos alguma chance. Nesse segundo quarto tivemos ali o Shai Gilgeous-Alexander começando os trabalhos dele, pontuando muito bem e terminando com 9 pontos esse segundo quarto, e mais do que isso a entrada de Luguentz Dort, que também fez bastante diferença, mais um jogador de NBA aí de rotação, nesse caso aí da seleção canadense, mas o principal reserva que eles têm à disposição. Ele começou pontuando muito bem, fez 6 pontos, mas acima de tudo ele também foi muito importante na defesa, porque o Brasil não só sofreu muito defensivamente, mas não conseguiu pontuar contra os canadenses, que têm ótimos defensores ali, como por exemplo o próprio Shai Gilgeous-Alexander, que para a posição de armação tem uma ótima altura, tem o Dillon Brooks, tem o Luguentz Dort e o RJ Barrett também. O principal alvo desde o começo da partida da seleção brasileira era o Olynyk, que a gente via ali o técnico Gustavinho falando isso a cada pedido de tempo, porém, por mais que isso desse certo, nem sempre a gente tinha ali um embate tão favorável contra o Olynyk, até porque o Iago Martins é um jogador não muito alto e sempre chegava uma dobra, porém a gente acabava conseguindo fazer uns passes ali para fora, juntando esse primeiro e segundo quarto suficiente para a gente poder pontuar bem, converter algumas bolas de 3 que sumiram nesse segundo quarto, mas acima de tudo, repito, o importante era estarmos vivos. E na volta ali do intervalo tivemos um terceiro quarto em que o Brasil conseguiu cumprir esse objetivo. Se a gente queria sobreviver na metade do último quarto, a gente precisava começar desde o terceiro, não sofrendo muitos pontos e se mantendo próximo do placar. Shai e Luguentz Dort seguiram pontuando muito bem e fazendo um ótimo trabalho defensivo, assim como o Dillon Brooks. Alguns jogadores do Brasil tiveram problemas de falta, principalmente o Bruno Caboclo, ele que disparadamente é o nosso melhor jogador, dá pra ver isso, porém, apesar dele ser muito dominante ali, né, pelo menos em relação à seleção brasileira, não é um jogador que vai entregar pra gente ali 25, 30 pontos, e talvez esse seja o grande problema da nossa seleção. Falta esse super talento que a seleção canadense tem no Shai Gilgeous-Alexander, mas repito, o mais importante era a gente se manter vivo.
E foi o que aconteceu, repetindo, a seleção brasileira terminou o terceiro quarto ali com chances de fazer um calor ali na seleção canadense, porém, é claro, com as perspectivas sempre favoráveis à seleção do Canadá. O Brasil conseguiu diminuir ali a questão de pontos deles, sofremos apenas 15 pontos nesse quarto e fizemos 18. E a expectativa era que no último quarto a gente tivesse ali um Shai Gilgeous-Alexander ainda mais atuante, colocando o seu talento ainda mais para jogo num momento tão decisivo, e é aí que estava o meu medo. E aqui no último quarto chegamos na hora da verdade. Então aqui vamos dar uma pausa e tentar contextualizar todo esse jogo no geral, para a gente poder entender qual era o meu sentimento como torcedor nessa partida. A gente está falando de uma seleção canadense que veio para esse Mundial, muito provavelmente, com o melhor elenco de sua história. Shai Gilgeous-Alexander, para muitos, é o melhor jogador desse Mundial, não necessariamente por aquilo que ele apresentou, mas de talento mesmo. Ele e o Luka Doncic são inegavelmente os melhores jogadores que temos nessa Copa do Mundo. A seleção brasileira, para muitos, e eu não vou dizer que é um absurdo, é a pior seleção que temos nos últimos anos, e não é nada contra essa galera, mas para quem cresceu ali assistindo Thiago Splitter, Nenê, Leandrinho, Varejão, etc., a gente está falando de uma seleção brasileira ainda muito jovem, com seus principais jogadores e mais experientes no banco, longe do seu auge. Marcelinho Huertas é um exemplo claro disso, inclusive ele esteve naquela geração de Nenê, Varejão, Leandrinho, etc. Então todo o contexto não era favorável para nossa seleção. A gente tinha como único jogador de NBA ali o Raulzinho, que se machucou na primeira partida e infelizmente não teve como seguir nesse Mundial. Tivemos uma partida bem morna ali contra o Irã, em que vencemos com muita tranquilidade, mas não corremos tanto riscos assim. Fizemos um bom jogo contra a Espanha, mas no fim das contas fomos dominados ali no último quarto. E contra a Costa do Marfim, apesar da vitória, contra aquela Costa do Marfim horrorosa, o Brasil também fez um jogo morno e que no fim das contas não empolgava. A gente tinha a obrigação de vencer esse jogo contra o Canadá. E quando eu falo de obrigação, era necessidade, não obrigação porque somos melhores, porque isso não é uma verdade. E mais do que isso, mesmo vencendo o Canadá no fim das contas, a gente ainda tem a obrigação de vencer a Letônia para poder se classificar. Então não é um cenário muito fácil, muito por conta do que aconteceu hoje, esse alto número de zebras e a Letônia vencendo a seleção espanhola, nós temos chances sim. Mas tudo se desenhava para que nos minutos finais, no último quarto, os jogadores de NBA de alto nível, que são todos mais talentosos do que os jogadores da seleção brasileira, pontuassem bem, chamassem a responsabilidade. Eles têm ali Luguentz Dort e Shai Gilgeous-Alexander do OKC. Olynyk com passagens por Miami Heat, Boston Celtics, Detroit Pistons e diversas outras franquias de NBA, que veio de uma temporada muito boa pelo Utah Jazz. Dillon Brooks, também um jogador que fez mais fama por conta do que ele falou, necessariamente do que pelo que ele fez em quadra, mas ainda assim um jogador muito interessante para mim, muito bom defensor e mais do que isso, um cara que sabe perturbar. Ele defendeu muito bem o Iago desde o começo do jogo, fazendo perseguições e não largando do pé dele, tanto que o Iago até metade ali, né, do último quarto só tinha 2 pontos, tinha feito um bom jogo sim, mas não tinha conseguido pontuar. É claro, além de outros jogadores, um Dwight Powell que começou muito bem, um RJ Barrett ali, que foi um top 3 ali no draft, em que ele foi para o New York Knicks, enfim, todo o contexto era desfavorável. Mas as coisas foram acontecendo e terminamos com um final feliz. Repito, o Iago, que tinha apenas 2 pontos ali até metade do último quarto, fez 6 pontos e 6 pontos decisivos. Terminou a partida com 8. Porém, apesar do box score, ele vinha fazendo um bom jogo, terminou inclusive com 10 assistências. Ele estava movimentando bem a bola, apesar do Brasil ali estar jogando um pouquinho mais no mano a mano. Ele, no fim das contas, conseguiu fazer com que seus companheiros jogassem. No fim das contas, isso era o mais importante. Não só isso, a gente conseguiu manter o Shai Gilgeous-Alexander em apenas 3 pontos nesse último quarto, pelo menos ali no começo, né? Ele fez 3 pontos logo de cara, quando o Brasil começou a assustar, e eu pensei, pô, agora o cara vai monopolizar a bola, vai decidir. Infelizmente, não vamos conseguir sair com a vitória, mas meio que parou por aí. Depois, o Brasil fez um jogo excelente, ganhando acima de tudo diversos rebotes ofensivos e, repito, com o Iago sendo decisivo, fazendo 2 bolas ali, inclusive batendo pra dentro. Quando ele bate pra dentro, me dá um medinho ali de tomar toco, mas deu certo. Ele foi muito clutch nessa partida e tivemos ali ainda momentos dramáticos no final de tudo. Primeiro, por conta ali de uma recuperação de rebote ofensivo do Gui Santos, que inclusive fez a melhor partida dele. Não acho que ele foi perfeito, acho que ele cometeu muitos erros, mas no fim das contas foi a melhor partida dele. Ele também fez um ótimo último quarto, numa briga ali por uma posse, num rebote defensivo. Acabou que a bola tocou nele, saiu com 0.4 no relógio. Então, por mais que a bola fosse do Canadá, eles teriam ali menos de um segundo para executar um arremesso, e para muitos ali, inclusive o comentarista Guilherme Giovanoni da ESPN, que foi por onde eu assisti, ele disse que se contasse ali, né, o
relógio até o momento que a bola bateu no chão, provavelmente o Canadá teria 0.2, 0.1 para arremessar, o que é muito pouco. Mas aí, na revisão, o juiz decidiu dizer que aquele tapinha que o Gui Santos deu no rebote defensivo era como se o Brasil tivesse recuperado a posse de bola. Então, no fim das contas, ele deu ali mais segundos para que o Canadá pudesse executar um arremesso. Por si só, foi um absurdo, já seria um roubo, eu já estava desesperado. E se eu não me engano, nesse momento, o Brasil estava apenas um ponto na frente. E aí, no mesmo lance, né, na cobrança ali de fundo quadra, o Luguentz Dort apitaram uma falta em cima dele, falta que também não existiu. Então, assim, tudo foi acontecendo e se desenhando para que o Brasil se desmoronasse e perdesse aquela partida. Mas eles se superaram, repito. O Iago foi decisivo, os rebotes ofensivos fizeram a diferença e tivemos aí uma das maiores vitórias da história da seleção brasileira. É claro, a nossa história tem uma riqueza de jogadores melhores, inclusive somos bicampeões mundiais. Mas quando a gente fala de seleção brasileira, a gente não espera conquistar um título, a gente espera viver esses grandes momentos. Diversos memes foram gerados antes desse jogo, principalmente contando do poder ofensivo e defensivo que o Canadá tinha e que nós não tínhamos. No fim das contas, talento. A gente inclusive fez um vídeo, o card vai ficar aqui em cima do Canadá com a principal potência para roubar o título dos Estados Unidos nessa competição e eu continuo seguindo nessa linha. Porém, logo que o jogo acabou, eu recebi alguns comentários dizendo eles não ganham nem do Brasil, imagina ganhar dos Estados Unidos. E cara, a gente não pode ir nem muito ao céu e nem muito ao inferno, digo. Não podemos ir muito ao céu com a seleção brasileira e nem muito ao inferno com o Canadá. Essas coisas acontecem, é do basquete e mais do que isso, é do esporte. Eu não tenho nenhuma grande relação com a seleção brasileira no caso de acompanhar, digamos assim. Porém, eu tenho simpatia, eu torço por eles serem do país do qual eu nasci. Porém, o jogo foi me tomando, as coisas foram acontecendo e foi uma das maiores emoções que eu senti dentro de uma partida. E sabendo que não quer dizer título, e mais do que isso, o Brasil pode até ser eliminado para a Letônia na próxima partida, foi um jogo importante, simbólico. É claro, muitos não assistiram esse jogo por causa do horário, as pessoas estão trabalhando, etc e tal, então não tem como julgar essas pessoas. Mas se você tinha o tempo e você simplesmente não gosta de basquete, ou gosta de basquete acima de tudo NBA e não se interessa por competições FIBA, você perdeu muita coisa nesse dia de hoje. Mais do que isso, repito, um dos jogos mais emocionantes que eu vi em um jogo de basquetebol, pelo menos como torcedor. Bom, a seleção brasileira agora encara a Letônia. Hoje foi um dia de muitas zebras. A Espanha perdeu, a Itália acabou vencendo a Sérvia, a República Dominicana perdeu para o Porto Rico, mas tudo isso a gente vai falar no vídeo de amanhã, onde vamos fazer um resumo da rodada e mais do que isso, falar o que nós vemos para o próximo jogo, para a segunda rodada desse segundo round, digamos assim. Eu estou muito ansioso, o Brasil tem sérias possibilidades, a Letônia venceu a França e a Espanha, que são mais time, pelo menos no papel, que a seleção brasileira, mas depois do que fizemos contra o Canadá, por que não acreditar que podemos fazer contra a seleção letã? Ainda mais sem o Porzingis e sem ali também o Dairis Bertans, que é um dos principais jogadores do elenco, não sei se ele volta, mas enfim. Hoje foi um dos dias mais legais para ser apaixonado por basquete, e mais do que isso, para ser brasileiro, e eu simplesmente lamento por quem não gosta desse esporte. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!